Você sabe o que é, para que serve e como medir o superaquecimento no sistema de refrigeração? Existem dois tipos de superaquecimento no ciclo de refrigeração. O superaquecimento útil, medido ao final do evaporador, e o superaquecimento total, medido na entrada do compressor. Primeiro vamos ao conceito. O que é superaquecimento? O superaquecimento é a quantidade de calor sensível absorvida pelo fluido refrigerante depois que todo o fluido é evaporado no evaporador. Vale lembrar que o fluido refrigerante entra no evaporador na mistura líquido-vapor, pulverizado pela válvula de expansão. Então existem gotículas de refrigerante na forma líquida dentro do evaporador, e ao passo que o trocador de calor do evaporador troca calor do fluido com o ambiente, o fluido entra em estado de evaporação ou de ebulição. Basicamente isso funciona porque o fluido refrigerante entra em temperatura de saturação menor do que a temperatura do ambiente a ser refrigerado. Nesse sentido, se eu tenho a temperatura de ebulição do fluido a menos 10 e o fluido vai entrar em contato térmico com o ambiente a 0 grau, nós temos que a temperatura do ambiente está maior que a temperatura de evaporação do fluido. Logo, ao passo que o fluido refrigerante troca calor com o ambiente, ocorre a sua evaporação. Para que serve? É muito importante que o técnico de refrigeração saiba medir o superaquecimento útil e o superaquecimento total, pois é uma grandeza que permite o técnico verificar se realmente o rendimento do evaporador está correto e está eficaz para que ocorra a diminuição de temperatura da câmara. Não adianta o sistema estar funcionando, não adianta você olhar se está enchendo pela lateral, você não saber medir o superaquecimento usando então os instrumentos de medição corretos. Pois é somente a medida do superaquecimento que te permite avaliar se o evaporador está satisfeito de fluido refrigerante. Superaquecimento elevado significa que o sistema pode estar com pouca quantidade de gás, pode haver alguma obstrução na linha de líquido, seja no filtro secador, seja na válvula de expansão ou até mesmo sujeira no condensador. Medir o superaquecimento total, por sua vez, permite você avaliar se o compressor está trabalhando com temperatura de retorno suficiente para que então o cárter e o motor do compressor possa ser refrigerado e também se não está retornando fluido na forma líquida para o compressor. Imaginemos que eu tenha um valor de superaquecimento muito abaixo do recomendado. Isso pode significar que o fluido não está evaporando totalmente no evaporador. Se o próximo componente do sistema é o compressor depois do evaporador e o fluido não evaporar completamente no evaporador, irá retornar fluido refrigerante na fase líquida para o compressor. Dentro do compressor nós temos uma câmara de compressão e líquido não é comprimível, ou seja, ocorrerá a quebra do compressor. Agora vamos ver na prática como realizar a medição de superaquecimento. Nós precisamos de um manifold, pode ser um manifold analógico, nesse caso eu estou usando um manifold digital. E nós precisamos de um termômetro, nesse caso eu estou usando o termômetro Penta da Fugalt, com 5 sensores. E então nós vamos realizar as medições, eu vou ensinar como faz esse processo. Primeiramente, você conecta o lado de baixa pressão do manifold no ponto de medição do evaporador. Aqui você está medindo a sucção do sistema, tá? Ao ler a pressão em PSI ou bar, você precisará converter para temperatura de evaporação ou temperatura de saturação. Se você não tiver um manifold digital, você precisará recorrer a um aplicativo, pode ser o aplicativo Reftows da Danfoss, ou uma tabela de pressão-temperatura, onde você vai ver qual a temperatura de evaporação equivalente para a pressão que você está medindo. Vale lembrar que para cada pressão existe uma temperatura de saturação ou temperatura de mudança de estado. O que isso significa na prática? No fluido R404 estou a 61,4 PSI, com temperatura de saturação de menos 4,3 graus. Essa temperatura é uma fronteira. E nessa fronteira, o que é que isso significa? Que acima disso o fluido vai estar no estado vapor e abaixo disso o fluido vai estar na fase líquida. Ou seja, eu preciso que o fluido evapore no evaporador. Por isso o nome do componente é evaporador. E como é que eu vou ter certeza que o fluido está evaporando realmente no evaporador? Bem aqui, eu estou medindo a temperatura de saturação. Não é a temperatura em que exatamente o fluido se encontra ao sair do evaporador. É a temperatura que ele muda de estado. E ao medir a temperatura no final do evaporador, que nesse caso é a temperatura sensível, eu irei verificar a temperatura real do fluido. Para isso eu uso o termômetro Penta. Então, verifique que eu já tenho a temperatura de evaporação medida pela sucção e eu tenho a temperatura sensível do tubo de sucção, que é a temperatura que o fluido se encontra ao sair do evaporador. A fórmula para medir o superaquecimento é a temperatura de sucção medida
ao final do evaporador, menos a temperatura de evaporação. Eu vou deixar a fórmula no vídeo para que você possa então anotar. Então verifique, eu tenho temperatura de sucção de 1,6 graus positivos, menos a temperatura de evaporação que se encontra a menos 5 graus. Então nesse caso eu estou com um superaquecimento de 6,6 K, ou seja, o fluido refrigerante está saindo do evaporador 6,6 graus acima da temperatura que ele evapora. Logo, eu posso garantir que o fluido refrigerante está saindo na fase vapor do evaporador e que não haverá retorno de líquido para o compressor. Outro fator interessante é que eu preciso que o superaquecimento se encontre entre 5 e 7K. Se eu estou com 6,6K de superaquecimento nesse evaporador, isso me diz que o superaquecimento está bom, porque eu não estou com superaquecimento nem tão baixo a ponto disso significar risco de retorno de líquido ao compressor e nem tão alto a ponto disso me entregar um baixo rendimento no sistema, ou seja, o evaporador está sendo satisfeito de fluido refrigerante na quantidade ideal, e quem está controlando essa quantidade é a válvula de expansão termostática. Espero que você goste do vídeo. Se gostou, curte, comenta e compartilhe.